Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre a entrevista. Só digo uma coisa, tudo é possível. Vou contar a minha experiência, como foi minha entrevista da área 1, né, da linha 1, foi bem tumultuado. Nesse período da entrevista, eu já tinha feito a primeira prova de inglês, que é a prova interna lá da USP, do Centro Interdepartamental de Línguas, da FEFELESH, e eu não passei por 2 pontos. Eu tava um pouco preocupada, mas eu tinha que passar nessa etapa da entrevista, porque a questão da proficiência é depois, quando você é realmente aprovada, aí você tem que apresentar o certificado de proficiência de língua, enfim. Tava um pouco preocupada, eu lembro que eu fui um pouco preocupada, eu já tinha passado na prova escrita, cheguei bem cedo porque eu não moro próxima à USP, eu moro em outra cidade. A primeira dica para quem vai para entrevista, para quem for chamado para entrevista. Quando você chegar, independentemente do horário que você chegar, sobe ao primeiro andar, vá ao local onde vai ser a entrevista, que eles vão informar qual que é a sala, e lá na frente da sala eles deixam um papel com a lista das pessoas que vão ser entrevistadas no dia, e você tem que chegar e assinar. Eu não sabia disso, então eu cheguei muito mais cedo do que todos os outros. Fiquei lá, atrás do prédio da ECA, tem tipo uma pracinha, umas árvores, tem uma lanchonete atrás. Então eu fiquei lá lendo algumas coisas de inglês, né? Enfim, eu tava lendo, levei alguma coisa, levei um fonezinho. E aí quando chegou próximo ao horário, eu subi e já tinham 4 pessoas lá, e eles já tinham assinado, ou seja, é como se fosse uma lista de os primeiros da fila, os primeiros que chegam assinam, então eles são atendidos primeiro, por ordem de chegada. Então quando eu cheguei, eu assinei, eu fui a 4ª ou 5ª pessoa na lista, e eu tinha chego antes de todo mundo. Então a primeira dica, quando você chegar, já sobe ao primeiro andar, eles vão te informar a sala, então você já chega e já assina a lista de presença. Agora, a questão da entrevista, eles falam que é para te conhecer melhor e tal, e realmente é isso, eles querem saber a sua vida, eles querem saber a sua motivação de fazer um mestrado ou um doutorado. Na minha banca tinha a professora Roseli Fígaro, tinha a professora Sandra Reimão, que é a minha orientadora, o professor Vinícius Romanini, tinha, lógico, a professora Imacolata. E a gente não sabe, né, quando a gente chega lá, a gente não sabe como vai ser a entrevista, a gente não sabe o que vai ser, e a sorte que a gente teve, nós encontramos uma pessoa muito querida que estava para entrar no doutorado e já tinha feito mestrado na casa. Ele explicou como que é essa questão da entrevista, então a gente ficou um pouquinho mais calmo, nervoso para esperar a nossa vez, eu sou muito ansiosa, mas assim, a gente entendeu um pouco mais o que eles realmente queriam saber da gente. Então você tem que saber o seu projeto de pesquisa, você tem que saber falar o que é o seu projeto de pesquisa, você tem que entender tudo o que você fez lá naquele seu projeto. Você fala um pouco da sua vida, das suas motivações, então eles já meio que sabem, né? Eles já batem o olho em você, então eles meio que já sabem se você é apto a fazer um mestrado, um doutorado, qual orientador, porque aí o orientador escolhe, até que nesse edital para 2019 já tem, né, os orientadores e qual o nível que eles aceitam ser mestrado e doutorado. Então você já pode ir direcionada a um orientador ou outro de acordo com a linha de pesquisa dele. Vou contar como é que foi a minha entrevista e dos meus colegas que estavam lá no dia. Nós estávamos mais ou menos em 7 pessoas e a maioria era para mestrado, tinha a Andresa, uma menina que era para doutorado, e o Jean também para doutorado. Um nervoso, então assim, como tá todo mundo muito sensível, esperando isso, e tem vidas dependendo disso, nós acabamos ficando amigos muito rápido, né? Conversando, todo mundo nervoso, esperando os professores chamarem. Foi indo, e nesse dia aconteceu um problema. Uma das meninas que foram chamadas antes, né, de mim, ela levou um esculacho. Uma das professoras da banca falou que o projeto dela não estava de acordo com o mestrado, por exemplo, enfim. E outros professores acabaram defendendo a aluna, a possível aluna, né? E acabou que ela passou, graças a Deus, mas ela saiu desesperada. Ela saiu com o olho desse tamanho, assim, e falou: meu Deus, eu acho que eu não passei. Então, assim, quando você tá lá esperando
a sua vez, e algumas pessoas falam, não, foi legal, eu tava nervoso, não sei o quê, e a outra pessoa fala, eu não passei, eles acabaram com o meu projeto, ou ele ou ela acabou com o meu projeto, você fala, meu Deus, eu posso não passar. Então, eu entendo quando você for para essa entrevista, você vai estar bem nervoso, mas calma, não tem o que fazer, não depende da gente. E aí eles vão distribuindo de acordo com as vagas. Então eu cheguei, entrei, estava super nervosa. Então eu entrei, olá, bom dia, não sei o que, fui firme, falei da minha vida, falei o que me motivava. A professora Sandra Reimão viu que realmente a minha parada é estudar, a minha parada é ensinar. Eu gosto dessa parte acadêmica, não era só voltada à questão do mercado. Então ela falou, foi tipo um The Voice, eu escolho você. E foi bem legal, assim, a conversa. E uma das coisas que eles levam em conta eles preferem, né, no caso, que você mora em São Paulo. Não é falado, mas dá pra perceber por conta, você tem que ter uma disponibilidade muito grande. Então, qual que seria o perfil? Eu estou totalmente fora do perfil, mas qual que seria o perfil que a gente conversou nós entre alunos e a gente percebeu como os professores queriam? Uma pessoa que tenha disponibilidade total, ou seja, que ela possivelmente não trabalhe e possivelmente more na cidade de São Paulo, para ficar próximo, para você estar lá na universidade, aproveitando e tal. Eu fugi totalmente. No caso, na época, eu moro fora da cidade de São Paulo. Eu tava procurando um apartamento em São Paulo. Acabou que eu acabei não me mudando, porque até aqui onde eu moro é mais vantajoso e tem acesso ao transporte público na porta da USP. Uma das professoras da banca falou assim, você já está morando em São Paulo? Eu falei, gente, isso... Aí na hora, em segundos, eu falei, então isso é importante. Falei, estou procurando. Que na época realmente eu estava procurando. Acabou que eu não me mudei e consigo conciliar as minhas atividades de trabalho, todas as outras minhas atividades aqui, a questão do YouTube e com os estudos eu estou conseguindo conciliar. Eles perguntam da sua vida, se você tem filhos, não é discriminatório, tá? Eles perguntam porque eles querem saber realmente a sua motivação. Então chegou um momento que um dos professores falou assim, tá, mas como é que você vai fazer isso? Que era um projeto que realmente ele não foi pra frente, acabou que ele foi um pouquinho modificado. Ah, como que você vai fazer? Enfim, chegou uma hora que eu apelei. Como eu não sabia, não tinha certeza se realmente eu ia, mesmo com essa professora, com a minha orientadora interessada e ela que perguntava mais, ela tava querendo me orientar, então eu falei, olha, é o seguinte, eu tô aqui porque eu quero estudar, porque eu gosto de estudar, tipo, quase que eu falei, me coloquem aqui dentro, pelo amor de Deus, quase que eu falei isso, tipo, quase... Fui em lágrimas, porque eu tava tão nervosa. E aí falou, tudo bem, pode ir e tal. E os outros, a gente acabou que eu não fui embora direto, né? Como a gente criou uma super amizade entre os outros que estavam esperando, a gente ficou esperando um outro acabar a entrevista, a gente foi quase até o final. O que eu descobri? Como eu fui a esmo, como eu fui sem saber nada disso, sem ter feito nenhuma disciplina, eu nunca fui aluna especial lá dentro, nem sabia que isso existia, eu já fui direto como regular e pumba, graças a Deus eu entrei. A dica: se você, primeiro, não sabe o projeto que você vai fazer, se você não sabe se isso é realmente o que você quer, o que eu sugiro? Não vou falar pra você não fazer o próximo processo seletivo, mas o que eu falo? O ideal, se você não tem certeza do seu projeto, se você quer conhecer um pouco mais sobre o que você quer falar, que tem matérias, né? Tem disciplinas lá que podem abordar o que você quer falar. Então, se você quer saber um pouco mais, eu sugiro que no próximo semestre, porque desse semestre já foi, pro próximo semestre você faça uma disciplina como aluno especial. Como é que é isso? O aluno especial, como eu expliquei no primeiro vídeo desse canal, pode fazer uma disciplina por semestre e esse crédito pode contar já. Se você for aprovado como aluno regular, você aproveita esse crédito depois, quando você entrar como aluno regular no ano seguinte, no caso. Se você não tem muita certeza, é legal porque se o orientador que você quer que seja o seu orientador, e ele tem uma disciplina aberta a alunos especiais, você entra, conversa, então ele te conhece, ele entende a sua motivação, então é bem melhor para o processo seletivo, inclusive na questão da entrevista, que você entre como aluno
especial e já tenha esse relacionamento lá dentro. Mas como eu fui toda errada, que eu não sabia. Eu acho que se você não tem certeza, vai assim, mas se você tá firme, você conhece o orientador, ou você sabe a linha de pesquisa do orientador e você acha que esse é um projeto relevante, não tenha sido feito lá na ECA, porque também dá para saber quais são os últimos trabalhos, os trabalhos anteriores, no banco de teses e dissertações da USP. Vou deixar o link aqui embaixo para você ver as linhas de pesquisa, o que cada aluno está fazendo, o que cada aluno já fez nos anos anteriores. Se você tem certeza que esse projeto é relevante para a comunidade USP, para uma categoria, para a comunicação, se você acha que esse projeto é realmente importante socialmente, então vai, mete as caras, faz do jeito que eu fiz e boa sorte. Se vocês tiverem dúvidas, coloque aqui embaixo, tá bom? Que eu tento responder nos vídeos seguintes. Então, boa sorte, até a próxima e tchau!